Nosso auxílio está no nome do Senhor. Bem, vamos trabalhar nesta conferência da noite sobre o papel da oblação, papel do oblato. E eu já tenho aqui para vocês uma definição bíblica de como deve viver o oblato. Quem quiser pegar, está em Romanos 12, 1 e 2. Quem viver estes dois versículos estará vivendo como um verdadeiro oblata. 12, 1 e 2. Será que é fácil? Vamos ver se é tão fácil assim? Vamos ver então qual que é a missão do oblato? Alguém quer ler ou quer que eu leia? Por favor. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Está aí a missão de quem deseja ser oblato. Porque o oblato é aquele que se oferece. Ele se oferece a Deus por meio do mosteiro que ele está pertencendo. Mas como que ele vai abraçar essa oblação? Sendo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus não quer nada morto, não quer nada passado, mas Ele quer coisa viva, santa e agradável a Ele. Depois, o oblato é aquele que vive no mundo, mas não se conforma com o mundo. Ele está no mundo, mas ele não segue o mundo. Ele tem sua missão estando no mundo, mas ele sabe que ele não está aqui para sempre. E o oblato é aquele que está em constante transformação. Porque ser oblato, gente, não é uma coisa que se aprende de uma noite para o dia. É dia após dia. O que a madre vai passando para vocês, vocês vão adaptando ao vosso modo de vida. E isso não é uma coisa mágica. É uma coisa que precisa da nossa conformação, da nossa vontade.
Por isso que São Paulo fala: transformai-vos, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que lhe agrada, o que é perfeito. E é isso que vocês devem buscar. Porque vocês já foram consagrados a Deus pelo batismo. E esta consagração acabou criando força com aqueles que assumiram o matrimônio. Mas vocês quiseram algo a mais. E esse algo a mais é a oblação. Então vocês estão praticamente no caminho do jovem rico. Jesus exigiu dele o quê? Cumprir os mandamentos. Mas ele queria mais. Então o que disse Jesus? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Vocês, no mundo em que vivem, são chamados a fazer isso. Vocês podem vender vossos bens como? Não se apegando a eles, mas transformando eles em ajuda para alguém que precisa. Porque o nosso mundo está cheio de pobres necessitados. Não só de bens materiais, mas pobres que necessitam do nosso tempo, que necessitam da nossa palavra, da nossa escuta. Temos que vender esses bens para eles. Vender. Uma coisa que você vende tem direito à volta? Uma coisa que você vende, você pega de volta? Se eu dei aquele meu tempo para aquela pessoa, eu não tenho que exigir dela obrigado, não tenho que exigir gratificação dela. Eu dei. E depois Jesus disse: depois vem e segue-me. Santo Agostinho falou isso. O que é segue-me? É o mesmo que dizer imita-me. Faça como eu faço, disse Jesus. Eu não sei como que é o sistema de formação de vocês, mas eu vou falar dos nossos. São 3 etapas que os nossos oblatos passam: postulantado, noviciado e oblação. Aqui é a mesma coisa? Durante o tempo de postulantado e noviciado, se estuda a vida de São Bento bem detalhada. Depois, a regra de São Bento, o estatuto dos oblatos e a história da ordem, da congregação e do mosteiro. Quando termina este estudo, a pessoa pode fazer oblação. Tudo? Isso, depois a regra, o estatuto dos oblatos,
e a história da ordem, da congregação e do mosteiro. Para eles conhecerem, né, que ordem que eles pertencem, que congregação e que mosteiro. Porque eles vão ter que testemunhar lá fora quem somos. Como que eles vão testemunhar quem somos se eles não nos conhecem, não sabem da nossa história? Depois de fazerem a oblação, eles passam a estudar tudo aquilo que está prescrito no capítulo 73 da regra de São Bento. Onde que São Bento pede lá, né, para estudarmos a Sagrada Escritura. Então, nós estudamos livro por livro da Bíblia, nos mínimos detalhes. Como que se deve interpretar de acordo com os padres da igreja cada livro. Depois, eles têm uma formação litúrgica. Para conhecer cada detalhe da missa, cada detalhe de cada sacramento. E para entenderem a missa, geralmente nós celebramos para eles uma missa explicativa. Onde que o padre vai celebrando e explicando cada detalhe da missa. Depois, tem-se um estudo da história de todos os monges. Desde Santo Antão e São Paulo de Tebas até o último monge aqui da história. Eles têm um estudo sobre o período da patrística, ou seja, os 7 primeiros séculos de escrita depois dos escritos bíblicos. E eles também precisam conhecer os documentos da igreja. Esse é o estudo dos oblatos seculares cistercienses de Claraval. Por isso que o estatuto diz lá, a formação do oblato é permanente, nunca termina. Enquanto eles estão no postulantado e noviciado, a formação deles é quinzenal. Aí após a oblação se torna mensal. E quando eles fazem a oblação, nós permitimos eles escolherem o nome para ser o padroeiro. E eles, quando fazem a oblação, recebem uma mini estola. Branca na frente, preta por dentro, para lembrar nosso hábito. De um lado da estola está o brasão do mosteiro. E de outro lado, uma imagem de São Bernardo com a medalha de São Bento. Aí, em todas as missas e retiros, eles têm que usar essa estola. É assim que eu faço a formação dos oblatos em Claraval. Alguém tem alguma colocação? Que? Só dizer que eu gostei muito desse programa aí, porque ele está longe. Não é de lá, Está um pouquinho longe. Se não tivesse tão longe, vocês podiam ir para lá. Se cada um tiver um helicóptero.
Lá pousa helicóptero tranquilo lá no terreno do mosteiro. Online não dá certo. Não. O estatuto é bem claro lá. Toda a formação do oblato é presencial. E detalhe, gente. O estatuto prescreve lá para nós. O oblato não pode ter mais de 3 faltas por ano. Senão ele é dispensado. Não, tem 5 partes, né? Eu não posso fazer meu laço. Só pode faltar em caso de doença ou de estar cuidando de alguém doente. Viagem não conta, visita de parente não conta, passeio não conta, festas também não contam. Ah, meu sobrinho marcou para mim que ia me visitar hoje. Fala para ele marcar outra data. Ah, para, eu não posso. Então, ó, só primeira falta. No domingo, qual o período de formação? É no sábado de manhã. É amanhã toda? Manhã toda. Eles começam com a missa, depois cada um leva alguma coisa para o café da manhã, tomamos café da manhã juntos. Depois do café da manhã, primeiro período é formação monástica, história monástica, e o segundo período, formação bíblica. No caso de quem eu falei aqui sobre não. Então, café da manhã, oficial. São separados, não estão juntos, não fiquem juntos. Como que é? O sábado, vocês começam com a missa e café da manhã? A missa às 7 horas da manhã. Aí termina a missa, o café por volta de 8 horas. 8h30, primeira formação. Aí a partir das 9h30 eu dou uma meia hora de recreio para eles, quem quiser tomar água, quiser ir no banheiro. E 10 horas volta para a segunda formação. Aí a segunda formação vai até às 11 horas. Termina a última formação. Quem não tiver com pressa, eu fico disponível para atender confissões. Quantos habitantes tem lá? 5.000. Você não existe do cara no mosteiro. Não é baratinho, a casa? Não. Ele de inveja tá morrendo. Essa inveja é boa. Essa inveja é sã. 40. Grande parte são de Franca. Franca é grande. Lá que é o 7 anos lá. Guaxupé. Franca é grande. Franca tem 400 mil habitantes. Então, de Claraval até Franca é 20 minutos. Então, geralmente eu não aceito de cidade muito longe, porque senão vai complicar da pessoa não participar, né? E também eles têm que fazer pelo menos um retiro por ano, geralmente no final do ano. E também a cada 3 anos tem um encontro nacional dos oblatos, que acontece lá na minha casa. Mas é o mesmo do nosso ou é só o Não, só os tercienses, só os oblatos tercienses. gente, olha só, deixa eu dizer o seguinte também. A formação deles também é diferente da nossa, né, também, porque já é uma outra linha, né? Sim. É uma outra linha, seria diferente. Às vezes é outra linha. Mas é isso mesmo, né?
Então, aí, o oblato cisterciense, ele é obrigado a rezar das laudes e as vésperas. Ah, mas não vai repetir não. Nota mesmo. Só que pode rezar na liturgia das horas romana. Então, e eles também têm a missão de, em qualquer ambiente que eles estiverem, testemunhar nossa vida e conseguir vocações para o mosteiro. Isso é interessante. Mas o que dá formação é só o senhor? Só eu. Tem quantos anos lá? 17. 17 comigo, né? Mais uma formação. Dos oblatos é somente eu. Dou formação para os oblatos já tem 11 anos. Os outros têm outros trabalhos. Tem. Não. Tudo é presencial. É tudo escrito. Aqui a Mari aqui não tem como fazer assim. Não pode fazer. É só superior. Deixa eu só fazer uma questão. Eu não. A gente não pode pegar, a gente pode pegar a realidade de uma ordem, de outro mosteiro, que é também que seja o nosso primeiro caminho nosso, né? Para os pressupostos. Acredito sim que a nossa formação, né, ela precisa ser mais um pouco, né, condensada, e a gente ter mais responsabilidade, não jogar informação. Essa exigência também, né? Para nós, porque na realidade, vamos dizer, ele colocou lá que tem que ter três, não pode ter três falas, né? Não pode ter três falas. Aqui, se nós formos olhar, quantas faltas nós temos por ano? Muitas faltas, né? Porque a gente não, infelizmente, não estou julgando, mas não estou julgando, mas infelizmente nós não assumimos uma certa responsabilidade que nós não colocamos, porque a função do formador é a uma. Agora, a nossa também é o que E também, só que aí, gente, ó, na nossa realidade lá também, depois que ele faz a oblação, o diretor, né, o formador deles, pede para que eles assumam alguma pastoral, algum movimento na comunidade. Só que assim, o problema é que você assume a pastoral, aí some o mosteiro de discípulo, que é uma Mas pastoral. a pastoral É, na paróquia nossa. é diferenciado. Você tem ideia? É paróquia. A nossa paróquia lá tem 21 comunidades. Não tem. Por exemplo, a maioria lá dos que estão lá como oblatos, a maior parte deles optaram por serem ministros da Eucaristia e ministros da palavra. Na paróquia. Na paróquia Que é aquela que eles pertencem. Né? É porque eu acho diferente, gente. É outra coisa. Vai quase comigo para eles. Pedir pra gente. Não é? Mas uma cidade de 5 mil habitantes, com um mosteiro lá, realmente é Porque problemas todos os lugares do mundo tem. O que acontece, eu vejo, igual o primeiro estava conversando, infelizmente nós conversamos muito pouco no teatro, Eu vejo de nada aqui. você teve algumas interferências, né? Mas olha só, lá o mosteiro não chegou em uma cidade. Lá a cidade chegou por causa do mosteiro, né? Então tem toda uma conexão. São realidades muito diferentes. Né? Lá a questão da formação, aí sim a gente pode pegar, né? Alguma coisa assim. Nós tínhamos também. Lá o prefeito é coroado para não tomar parte. O prefeito da cidade. Agora o prefeito da cidade. Sandra, eu penso o seguinte: como você dá um sim,
Você tem que abraçar o sim para você. Eu também acho. Então, você não pode jogar essas responsabilidades para o homem e para a Maria. Você tem que assumir a sua parte. Mas eu queria dar um mensagem. Entendeu? Por exemplo, quando eu dou meu sim, aí eu vou no grupo assim, mesmo que eu não tenha uma estrutura, lá, mas eu posso buscar em muitas fontes formas de melhorar. Entendeu? Aonde eu estou. A gente tem essa disposição nossa também, né? Eu acho que A gente pode disposição até onde está o nosso terreno. Mas se a gente está correndo em águas tranquilas, se a gente está a gente tem nosso isso, então a gente vai. Mas é bom, não é bom. Agora, a partir do momento que nós assumimos nossa oração, eu acho que tem o mesmo discurso que nós temos, nós era também. Então, outra coisa também, né? Para nós lá, o oblato ele tem que estar sempre disponível para o que o mosteiro precisar. O mosteiro vai promover uma quermesse. Os oblatos têm que estar disponíveis para trabalhar na quermesse. Vai promover um leilão. Os oblatos têm que estar disponíveis para trabalhar no leilão. Que, por exemplo, um dos primeiros trabalhos que eles realizaram, que nós pedimos para eles, quando teve a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Muitos foram visitar o mosteiro, de ônibus, vários ônibus. Então nós falamos, ó, vocês oblatos vão mostrar o mosteiro para os turistas e nós vamos vender os produtos. Então, separava lá só 3 oblatos para mostrar a igreja, 3 oblatos para mostrar a sala do capítulo, 3 oblatos para mostrar ali o claustro, 3 oblatos para mostrar a igreja. $40. E a frequência deles de quanto? Ele só vai voltar 3 vezes. Então, então, muitos faltam. Já tentei dispensar muito, só que o superior não pediu para não dispensar. Mas curioso, né? Então, aí, por exemplo, se eu vou dispensar dessas pessoas e depois como é que fica, né? Não é questão que, assim, que o superior não permitiu, né? Que, por exemplo, a pessoa está lá faltando e ela não me fala porque ela faltou. Aí depois que eu vou ficar sabendo. Aí se for uma situação delicada que ela não teve nem como me ligar. E acontece. Eu acho que para nós aqui, lá eles têm função, né? Aqui eles não têm função música. E aí quando você conversa com algumas pessoas, vai assumir na paróquia, para fazer isso escutando algo, entendeu? Porque não é o mesmo. É muito separado, né? Esquerda, entendeu? Então a gente fica sem muita. Qual é a função que a gente tem aqui no mosteiro? Na verdade, quando a gente fica a primeira coisa, a nave é a nave da função. É a nave para a função. Se tiver uma coisa na paróquia, eu vou deixar no meu aqui, eu vou deixar no você imagina, aí você pega assuntos, por exemplo, místico, não. Aí tem uma missa no dia e você vai falar, você não tem que falar. Então, porque lá, por exemplo, tem os oblatos.
O superior, gente, lá, ó, ele é o pároco. E ele, como pároco, ele sabe quais os dias de reunião e de ofício dos oblatos. Então, ele vai conversar com o coordenador dos ministros, vai falar, ó, não marque esses aqui em tal dia, porque eles têm reunião. Mas a gente também consegue fazer isso. Igual eu sou catequista, mas eu também sigo na música, na liturgia. E a gente, nosso grupo seria útil, porque o terceiro é aqui. É aqui o terceiro, uma formação. Sim. Aí a gente consegue escolher por causa da escala que eles proporcionam na comunidade escala. Você pode dizer, eu posso ou não posso. Sim. Alguém tem uma colocação? Então, aí, apresentei para vocês como é que é a nossa realidade lá. Aí também, né, eles têm uma camiseta na frente com desenho do mosteiro e atrás escrito Oblatos Seculares. A ideia foi deles, nós não estávamos com ideia de fazer camiseta, eles que quiseram. Aí eles que arcaram com a economia deles, né, das camisetas. Então, gente, para concluir aqui da minha parte aqui sobre isto. Em minha opinião, o oblato é aquele que está pronto para servir o mosteiro no que for necessário. Por quê? Quando surgiram os oblatos cistercienses, como foi? Foi na época de São Bernardo. Havia os filhos que estavam se tornando monges. E os pais queriam ter uma ligação com o mosteiro. Mas eles não podiam se tornar monges, porque tinham esposa, tinham casa para cuidar. Então São Bernardo disse, vamos colocar esses em comunhão com o mosteiro, chamando eles de oblatos seculares, onde que eles podem continuar a vida deles na família, no meio em que eles trabalham, mas eles têm uma ligação com o mosteiro. Lá no mosteiro tem oblatos que são pais de mortos? Tem. Tem um, que é pai de um dos nossos padres. Você sabe a história do caso dos oblatos esconder? Não cheguei estudando. Ou se você retirou desse dedo que você falou, todos os oblatos? Então, eu não sei dizer. Os beneditinos? É. Lá no oblatos eram tipo crianças que iam para o mosteiro. Começou com crianças lá, com vocês. Depois o oblato, os oblatos. Depois mudou, né? Mas no início era tipo crianças que o mosteiro cuidava, né? Algo desse tipo. Então, sim.
Sim. Testemunhar do que a vida beneditina tem aqui, lá fora. Vocês são chamados a testemunhar isso. A oblação, ela é o reafirmamento do batismo, né? É. Seria quase que igual um sacramental. Não. É errado dizer que a gente exerce de forma mais latente o sacerdócio régico de trazer a nossa família em oblação ali. Então, que eu não sei como é que é a fórmula da oblação de vocês, mas entre nós lá, a fórmula prescreve o seguinte: o oblato, ele vai prometer a conversão dos costumes e um empenho de vida segundo o estatuto dos oblatos seculares. Então, são as duas promessas que ele faz. Eu estou dizendo mais da forma espiritual, né? Eu vou lá, eu estou aqui fazendo a oblação. Uhum. A oblação é uma entrega Sim, é uma entrega de si. de si. Só que eu trago aqui, eu tenho uma história, eu tenho uma família. Sim, você vai entregar. Sim, você vai entregar-se todo, você vai querer fazer parte dessa história e com a sua história, juntando com a história do mosteiro, você vai ser um testemunho. Isso é o que o batismo eu li, o livro que só fica aqui, sacerdote, profeta e rei. Sim, Esse seria o sacerdócio régico batizado. sim, você vai ajudar com a sua vida de oblato, a santificar melhor a si mesmo, as pessoas com quem você convive e com as pessoas que você encontrar. Mas ao mesmo tempo você vai exercer sua missão de profeta também, testemunhando. Porque você tem que santificar as pessoas, mas também você tem que corrigi-las. Por exemplo, lá onde você claro, Nossa, vou lá, depois que ele faz a oração, ele não é vigiado, ele é acompanhado por uma pessoa, né? não. E se tiver que dar um puxão da orelha dele, Não, é porque é aquilo que eu costumo falar para eles. Eu não estou trabalhando com crianças. Então, cada um de vocês vieram livremente para o mosteiro, fizeram a oblação livremente, mostrei para vocês qual que é a responsabilidade do oblato, agora cada um assuma a sua responsabilidade. Porque se é questão de que eu preciso vigiar, então não entendeu nada do que eu dei. Entendeu nada do que eu dei da regra de São Bento e do estatuto, que é o principal. Que lá tem, nós pegamos a regra de São Bento, estudamos e adaptamos para o modo de vida deles. Ó. São Bento disse isso aqui para os monges, para vocês quer dizer isso. Até foi lançado um livro, né? De um oblato, chama o Estatuto, a regra de São Bento adaptada aos seus oblatos e oblatas. Isso. Muitos seguem aquele livro. Alguém tem mais uma colocação para encerrarmos? Não precisam ficar com inveja de nós, viu? E nem eu vou ficar de vocês. Mas podemos desejar o certo. Respeita o modo de oblatos de vocês aqui. Se ninguém tem mais nada a dizer, encerramos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém.